Oi, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui gravando mais uma mensagem. Nesse sentido, hoje, ainda que nós vamos citar alguns textos bíblicos, estou agora olhando para o domingo que vem, dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro, o país vai passar por uma decisão de escolha do seu povo. Uma escolha que vai definir vários postos, deputado federal, deputado estadual, senador, ainda que os senadores é só um terço, né, do Congresso que está sendo renovado, só na próxima eleição que se renova os outros 2 terços. Governador do estado e também presidente da República. O país ele foi tomado por uma onda de ativismo, militância muito grande e de muita rivalidade. E o que acontece? Mesmo dentro das famílias, dentro das igrejas, nós temos grupos defendendo lados, né? Ao invés de defenderem a causa de Cristo, estão defendendo isso. E no domingo, naturalmente, todo mundo vai fazer seu voto. Vai ter que votar, a gente tem que cumprir. Eu gostaria de colocar, assim como eu já deixei esse é um vídeo mais curto, né? Eu já deixei lá algumas orientações sobre aquilo que entendemos importante pela palavra de Deus para o voto. Mas eu gostaria de deixar uma coisa mais direta agora. Simples, curta e direta. Você precisa entender o seguinte. Você vai fazer uma escolha. Você tem os seus candidatos. É uma coisa. Cada um tem o seu candidato. Não vou usar esse vídeo para defender nenhum deles. Mas você precisa ter em mente uma coisa. Eu só vou falar de um princípio. Quando você vota num candidato e você não sabe as coisas que ele faz contrárias à palavra de Deus, você é inocente porque você não sabia. Agora, quando você vota num candidato sabendo que ele vai, porque ele já declarou explicitamente que ele vai fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus, eu quero dizer que existem pelo menos 5 textos na palavra de Deus que dizem que você se torna cúmplices dele. No resumo, Efésios 5, ele fala de um monte de obras das trevas, e ele fala assim no capítulo 5, no versículo 11, ele diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então o que acontece? Nós temos candidatos que defendem aborto. Eu não vou votar num candidato que defende aborto, porque eu sei que ele vai implantar aborto, e a partir do momento que ele oficializar o aborto, começar a matar, assassinar, violar o sagrado mandamento, não assassinarás, como traduz literalmente o hebraico, que nas nossas versões estão não matarás. Você é cúmplice disso. A partir do momento que eles implantam ideologia de gênero, obrigando igrejas e todos os demais implantando nas escolas essa ideologia que viola o sexo entre macho e fêmea, você se torna cúmplice dessas obras. O apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo também, capítulo 5, 22, ele fala assim: a ninguém imponhas precipitadamente a mão, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Então assim, é muito claro. Então a gente tem Mateus 23, 30, Efésios 5, 11, 1 Timóteo 5, 22, 2 João 1, 11 e Apocalipse 18, 4, que eu também vou ler aqui. Ele fala assim: e ouvi a voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, quando você você elege, você vota e ajuda a eleger um sujeito, um homem, uma mulher, que você sabe, ele já declarou que vai participar e que vai trabalhar para implantar no país, como está acontecendo em vários países aqui da América Latina, enfim, que violam, inclusive, alguns que vão atacar a igreja. Você é cúmplice dele e também será cúmplice quando Deus começar a retribuir ele, porque a Bíblia diz claramente, eu acredito que todo mundo conheça esse texto da palavra do Senhor, mas todo mundo conhece esse texto da palavra do Senhor. Ele diz assim, capítulo 6 de Gálatas, versículo 8, ele diz, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, você vai colher mesmo. Então, entenda bem.
tudo, a gente não tem, os nossos candidatos aí são todos ímpios. Eu acredito que eu não vi ninguém aí que possa dizer, ó, esse é realmente um cristão verdadeiro. Então não dá, vai ter que votar. Mas esteja consciente do que você vai fazer. Porque a partir do momento que você ajudou a eleger um homem, uma mulher, que eles vão trabalhar para implantar práticas no país que violam a Sagrada Escritura, você é cúmplice dele. E, portanto, aquilo que ele vai receber de Deus, você também terá sua colheita. Então é muito importante que vocês, estou dizendo isso, devo repassar no culto nem sempre hoje, depois dessa mudança, nem todo mundo está lá. Mas eu peço que você divulgue essa mensagem, que você compartilhe. Não sei se você vai gostar, mas se gostar, deixe aí o seu like. Enfim, mas eu estou sendo sincero. Não dá para defender candidatos. Mas a gente não pode ser incoerente com a palavra de Deus. A gente não pode ser incoerente com aquilo que a gente aprendeu. Então, o que nós aprendemos? E isso, eu acabei de ler esse texto para você, você pode ler depois na sua casa, com calma, Efésios 5:11, Mateus 23:30, 1 Timóteo 5:22, 2 João 1:11 e Apocalipse 18:4. Todos os textos falam exatamente isso. Você tem que se manter puro. Então, votar no candidato. Eu sei que muitos deles, basicamente quase todo mundo está envolvido com corrupção, uma série de coisas, mas eu não posso participar, ser cúmplice de eleger um homem e uma mulher que eles vão violar a lei do Senhor, mandamentos. E esses que defendem aborto, eles violam os 10 mandamentos. Esses que defendem ideologia de gênero também vão violar as escrituras. Então, assim, entre outras coisas, aqueles que vão perseguir a igreja, enfim, mas especialmente eu dou aqui esse resumo. Então, pensa bem, ore a Deus. Não é uma tarefa fácil, porque eu parei hoje, eu estava olhando aqui e falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Mas uma coisa eu sei, eu não vou votar em candidato que eu sei que vai trabalhar a favor do aborto, que vai trabalhar a favor de implantar e praticamente obrigar toda a sociedade brasileira, como já queriam fazer, essa questão de ideologia de gênero. Deus criou o homem, macho e fêmea, está na Escritura. E assim deve ser. Vamos dizer assim, nada é melhor do que, não adianta inventar algo melhor do que aquilo que Deus criou. Nós precisamos de um pai e precisamos de uma mãe. É assim que Deus estabeleceu. Então quando eu voto em quem vai atacar esses princípios do Senhor, eu estou sendo cúmplice dessas obras das trevas. Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus esteja iluminando a sua mente, o seu coração. Pai Celestial, eu oro agora pela minha nação, como o testemunho que vimos da irmã coreana, daquele povo que, sendo 3% da população da Coreia do Sul, clamou a Ti noite e dia durante muitos anos. O Senhor eliminou os corruptos, o Senhor fez uma transformação naquela nação e saíram da miséria e hoje é uma nação próspera. E a segunda que mais envia missionários ao mundo, só perdendo para os Estados Unidos. Eu oro pela nação brasileira, eu oro pela igreja brasileira. Nós sabemos, Senhor, ó Deus, que tudo acontece conforme a Tua vontade. Tudo é feito pela sua soberana vontade. Então eu oro agora, meu Deus, que o Senhor esteja iluminando o coração do seu povo, o coração desse povo brasileiro, meu Deus, que não se iludam. Mas, ó Deus, nós não queremos ver no governo homens que vão violar e atacar os mandamentos sagrados da Tua palavra. O Senhor sabe, Senhor, o que é melhor para nós. Entre todos esses, um dia o Senhor chamou Ciro. E Ciro foi instrumento das suas mãos para beneficiar o teu povo, Senhor, o povo de Israel, e libertou Israel e não oprimiu e não impôs nada sobre eles. Então o Senhor sabe, meu Deus, desses ímpios que estão aí, aquele que, ó Deus, poderá ser um bom presidente, aquele que, ou uma boa presidente, se for mulher, ó Senhor, aqueles que não vão violar os mandamentos sagrados. Entre eles, Senhor, não vão favorecer nesse país o assassinato, o crime de bebês inocentes. Assim é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado.